Olá, amigo da EFU, e aí, tudo beleza? Tudo em cima? Olha, eu queria combinar uma coisa com você, que é o seguinte, eu já tinha prometido que eu ia falar sobre esses equipamentos que eu inventei, que eu adaptei, né, aos suportes universais, ou seja, multipliquei muito a minha capacidade de iluminação, principalmente em fotografia de produto, de gastronomia e moda também, porque isso aqui é um mini build dish que tem um resultado muito legal. Eu já fiz um vídeo com essa luz, eu vou mostrar aqui para você, se você quiser ver, mas agora eu consigo levar isso para a rua, legal? Mas aconteceu uma coisa nesta semana, então fica prometido que eu vou passar um vídeo para você com toda essa parte técnica, com as conclusões, né, que eu acabei chegando fazendo esses testes desse tipo de modificador que eu criei. Mas aconteceu uma coisa que eu acho que é mais importante do que qualquer outra situação que pode ser adiada. Salve, salve, meu amigo trouxa, minha amiga trouxa! Se você chegou até aqui, a chance de eu te enganar e te fazer se matricular no meu curso aumentou bastante. Porque você sabe que não tá fácil pra ninguém, e como eu não consegui me dar bem em nada que eu tentei na vida em 20 anos, eu pensei: por que não inventar um curso pra turma se matricular? Aquela que adora um Zé Palestrinha no LinkedIn. É por isso que eu criei o curso Empreender Nunca Mais. A saga de um perdedor que tem uma câmera na mão e uma ideia ruim na cabeça. Nele, eu vou dar a falsa ideia de que assistindo umas 5 horas de blá 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 saindo da minha boca, vocês chegarão ao trabalho dos seus sonhos. Porque se eu não conseguir, eu tenho certeza que você também não vai conseguir, meu caro amigo. Eu acho que esse é o vídeo mais corajoso que eu já fiz até agora, porque eu vou me envolver num movimento que vai fazer com que o ensino da fotografia pelo YouTube e todas as promessas que eventualmente sejam feitas sejam regulamentadas como existe a propaganda. Você tem o CONAR, né, que você tem que se submeter à aprovação, né, ao carimbo do CONAR, uma propaganda. Você não pode sair fazendo propaganda enganosa se você não dá garantia desse serviço. Entendeu? Então eu acho que é isso. Se você quer ensinar fotografia, beleza. Se você quer falar que fotometria não é boa, ok, você pode falar o que quiser no YouTube. Só que vocês não podem prometer aquilo que não dá para cumprir. E é com essa energia que eu venho fazer esse vídeo para você. E eu queria contar para você essa história que o Gilberto Gil me contou num dos encontros que a gente teve, né? Inesquecível Gilberto Gil, é um cara maravilhoso. E ele disse o seguinte, e essa história tem tudo a ver com essa minha luta, não para banir o ensino da fotografia profissional, comercial, não tenho essa pretensão, mas isso tem que ser regulamentado pelo CONAR. Isso tem que ter uma ética. As pessoas não podem simplesmente prometer para você coisas que não vão cumprir. É só com essa preocupação e com esse foco que eu faço esse vídeo. Eu nem conheço as pessoas, eu sei que elas falam super mal de mim nos grupos, que não concordam com a minha metodologia, mas realmente eu estou cagando para isso. Não estou minimamente preocupado. Agora estou preocupado com você, que está tirando grana do bolso, entendeu? E que não está comprando, comprar produto chinês, entendeu? Você não tem, né? Não sei agora, mas antigamente você comprava coisa chinoca, não tinha garantia. Então tem muito curso chinoca aí, entendeu? E eu vou mesmo para cima porque eu acho que isso é o que tem que acontecer. Eticamente está errado. Então se eu vou mudar isso, se eu não vou, não me interessa, mas eu sei que tem a ver com essa história que eu vou contar. E, aliás, é muito contemporâneo isso que eu vou falar, porque tem a ver com um incêndio na floresta. Diz que começou um grande incêndio na floresta e todos os animais, obviamente, saíram correndo, né? E, de repente, eles estavam correndo numa direção e tinha um beija-flor
que punha o bico, aquele bico fininho, carregava uma gota d'água assim, ó, levantava, ia lá, meu, aquele calor danado, jogava a gota e voltava lá para o lago para poder carregar de novo o bico com uma gota para apagar o incêndio. E daí falou que ele encontrou o leão no meio do caminho e o leão falou assim, meu, para um pouco, você é louco, entendeu? Olha o tamanho do incêndio e olha o tamanho do seu bico, você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa? E aí o beija-flor falou para ele assim, sim, eu acho, porque se eu vou apagar o incêndio, eu não sei, mas quando esse incêndio acabar, eu sei que eu ajudei a apagar o incêndio, que eu fui lá, que esse incêndio acabou, porque de alguma forma as gotas que eu joguei ajudaram para que isso acontecesse. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Seja artista, coloque-se em risco, busque a tua própria história, se envolva com a tua sociedade, a sociedade da tua região, para que você seja o mais requisitado, porque você é o melhor. E estou eu aqui com a minha voz aí de beija-flor, me colocando à frente desse exército que eu espero ter comigo em breve e, no mínimo, quem passar por aqui pode ter sei lá, um relance aí de luz para que não entre sem ter a certeza de que você vai ter o resultado. Beleza? Essa é a intenção. Eu estou no mercado já há 30 anos, né, profissionalmente. Comecei muito mais cedo do que isso e eu tive uma história, né? Graças a Deus, eu tive uma história muito positiva com as pessoas que me passaram informações, com as pessoas que me ensinaram a respeitar o que é a fotografia de verdade. Vocês viram no vídeo passado a história da Katiuska. Meu, foi muito legal, foi muito emocionante. Ela já fez outros trabalhos e é o que eu digo, a mentoria que eu faço, ela é o one-to-one. Eu poderia, com certeza absoluta, criar no Zoom uma sala com, sei lá, com dezenas de alunos, cada um com a sua história, cada um com o seu talento, com as suas dificuldades, com as suas limitações técnicas. Eu ia entupir de ganhar dinheiro, né? Porque eu já tenho uma credibilidade sedimentada, instituída, concretizada mesmo aqui, porque você sabe que eu falo aquilo que é do mercado. Não existe nenhuma competição, até porque nem me interessa, entendeu? Isso. Eu não quero competir com os youtubers ou com pessoas que têm opinião diferente, porque eu acho que cada um tem direito à sua opinião. Acho que isso é um espaço democrático, a ditadura não faz nenhum sentido. Como algumas dessas pessoas nunca estiveram no mercado profissional, então isso confunde a cabeça de quem quer efetivamente ganhar dinheiro com fotografia. Quem quer saber como agir, como fazer o preço, como falar com o cliente, como negociar de uma forma satisfatória, sabe? Tendo com o cliente uma relação muito legal. E essa foi a razão principal, cara. Assim, eu falei, eu vou trocar um pouco de ordem, né, a previsão do que eu queria colocar nesse vídeo, porque eu acho que é muito importante que você escute algumas dicas e seria muito mais fácil para mim, inclusive, ser isentão. Falar, meu, não tenho nada a ver com isso, que se dane, a pessoa não soube escolher, mas eu não sou assim. Eu venho de uma história, de um amor com a fotografia, um amor pela fotografia, que é uma paixão recíproca, que eu nunca fui na minha vida, isso, aquilo outro, e agora resolvi ser fotógrafo e, de repente, fotografia não dá mais grana, virei youtuber. Eu não sou isso. Eu sou fotógrafo e de vez em quando apareço aqui para fazer um vídeo para você. Legal? Provei isso, né, ficando um mês e meio, praticamente 8 semanas, fiquei 7 semanas, longe do canal, porque eu precisava ficar longe disso, beleza? E não é só no YouTube, é nas escolas. Então, eu vou comprar essa briga, né? Eu vou estar ao seu lado, porque eu acho justo. Eu não finjo de morto, fico passando o paninho, entendeu? Porque quem é competente, eu elogio. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para você.
Eu vou contar algumas histórias, eu acho que você não me conhece direito ainda, não sabe do que eu sou capaz, né? Você só sabe aquilo que eu trago, aquilo que eu faço, mas do ponto de vista mental, intelectual, cultural, você me conhece pouco e eu vou trocar essa energia com você, porque esta é a fórmula correta para você, a bússola, digamos, né? A bússola que te coloca no norte, que vai fazer com que você nunca vire um fracassado, sabe? Que você seja quase fotógrafo ou quase fotógrafa, legal? Então é o seguinte, primeira coisa, eu queria te fazer uma pergunta assim básica. Vamos supor que você tem a sua mulher tem uma amiga e de repente a sua mulher fala assim pra você, fala, poxa, eu tenho que te contar uma história, tal, tô chateada, porque a minha amiga, cara, pô, tomou umas porradas do marido, entendeu? O marido bateu nela, não é a primeira vez, tal. O que que você faz? Qual a atitude que você toma? Você fala, meu, eu não tenho nada com isso, ou você fala, ah, meu, mulher mesmo assim, deve ser mulher de malandro, senão não casava com o cara, ou você peita o cara. Você vai lá e fala assim, velhinho, eu vou te falar uma coisa, olha bem nos meus olhinhos, e você, a próxima vez que você encostar na tua mulher, eu venho com a polícia aqui. E falo pra ele assim, que é verdade, o meu primo é um dos diretores da Polícia Civil de São Paulo. Então, o dia que a tua mulher chegar lá com marca, eu venho te buscar aqui. É o que eu faço, eu já fiz isso. Eu já morri pela fotografia 2 vezes. Eu vou mostrar para você, vou contar uma história que é muito legal, saiu na Rede Globo. O resultado foi que o Caetano Veloso pediu essa foto para ilustrar a música Um Índio, de um livro que chama As Imagens do Som de Caetano Veloso. Depois o Gil, né, me chamou para fazer também uma foto para Lunik 9, que é uma música que fala sobre o momento que o homem pisou na Lua. Foi uma coisa do outro mundo. Que ministro da cultura maravilhoso, né, que o Brasil já teve. Bom, então é o seguinte, eu vou contar para você uma história que eu me orgulho muito, né, de que faça parte da minha história de vida, da minha história como fotógrafo, e como eu disse, me trouxe até muito próximo, né, da cultura, do livro, né, de ter participado do livro do Caetano Veloso, depois do livro do Gilberto Gil. Você lembra que há um tempo atrás eu falei que eu faço um livro, né? Isso aqui é um livro, né? Vou colocar aqui para você ver, feito de material reciclado. A parte interna é feita de papel reciclado que os meus filhos me ajudaram a fazer, eles eram muito pequenininhos. Então aqui é um livro feito de metal. E dentro deste livro eu tenho esta passagem, que é exatamente isto aqui, beleza? Então você vai ver, isso aqui é em papel fotográfico, isso ó, pode ver o brilho, é papel fotográfico, e você vê que está escrito que a verdade do branco fere e a verdade do índio dói. Em preto, um papel queimado na luz, depois revelado, então ele fica preto porque ele é feito de sais de prata. Vou te contar essa história, é muito legal, eu me orgulho muito mesmo de ter feito, de ter tido coragem de arriscar ser preso, porque eu poderia ser preso mesmo, em função de uma revolta e de um manifesto público que eu fiz na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Senta que lá vem a história. Deixa eu tentar explicar. Eu não sei exatamente o ano, mas metade dos anos 90, deve ser tipo 97, 96, houve um índio, cacique Pataxó, que foi assassinado em Brasília por uns babacas, uns demônios em forma de gente, que o índio Pataxó, o cacique Pataxó, estava esperando no ponto de ônibus
dormindo, esperando o ônibus, porque teve uma comemoração com a presença dos índios em Brasília, e ele, pobre, né, tinha que voltar de ônibus e esperou, deitou ali no ponto de ônibus para esperar. Passaram uns malucos, filhos de juízes, entendeu? Gente que é muito, enfim, da elite, né? Essa elite diabólica. E os caras passaram, né, numa loja de conveniência, compraram 1 litro de álcool, é sério que eu tô falando, 1 litro de álcool, jogaram em cima do índio, do cacique, e tocaram fogo no cara. E eu falei, cara, é assim, eu estava em casa conversando com um amigo nosso, que era o Lucas Ribeiro, um modelo muito legal. O pai do Lucas já não era mais vivo, ele era um piloto da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, e ele levava mantimentos para os índios de tempos em tempos. Ele tinha uma ligação com os índios muito forte. E eu também, em São Paulo, existia um grupo de um outro cacique, de uma outra tribo, que a gente, ele vinha, né, do Xingu, e a gente ajudava recolhendo remédios, roupas, tal, enfim. Então, eu acho que o fato do índio, né, que tinha uma população de 5 milhões, mais de 5 milhões, hoje está reduzido a nada, são os donos do Brasil. Né? Quando a gente fala, você vê esse Bolsonaro, esse idiota que quer botar fogo na Amazônia, quer liberar, né? Liberou agora os manguezais, as áreas de proteção ambiental, caga nisso e vamos tocar fogo, vamos fazer isso aí, dar lucro, né? Dar lucro para os grandes. Então, e assim é o que eu falo, a floresta, né? Ele colocou, né, a culpa nos índios e nos caboclos, e na verdade esses foram os donos originais da terra e sempre tiveram uma relação com a terra de muito amor, de muito controle, né? E se deixasse só o índio tomar conta da floresta amazônica, ela continuaria linda. E aí, quando vi aquilo, a gente estava assistindo o Jornal Nacional em casa, nunca esqueço, estava tomando um vinho, fumando um zinho, sei lá o que a gente estava fazendo, e aí eu vi isso. Cara, eu tomei um choque, mas eu tomei um choque mental, que eu falei, veio uma ideia na minha cabeça, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha um certo nome no mercado, o Lucas também é um modelo bastante famoso, da Elite, da agência Elite, e aí eu falei para ele, falei assim, Lucas, a gente tem que fazer alguma coisa, velho. A gente não pode deixar isso, porque esse bando de filha da puta, entendeu? Eles têm que, de alguma maneira... enfim, isso fotograficamente isso tem que ficar registrado. E eu era casado com a Alessandra Levchenko, que é uma fotógrafa maravilhosa, né, que é a mãe dos meus filhos. Então, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Tinha um cocar lindo, mas um cocar feito mesmo por esse cacique que é amigo meu. E aí estava lá na sala, enfeitava a minha sala, aquele presente. E eu olhei aquele cocar e falei, cara, é isso, velho, é isso, tá aí. E me veio a seguinte ideia. Eu falei para ele, Lucas, eu quero saber se você tem coragem de fazer o seguinte. Você que é famosão, todo mundo conhece, você vai chegar, nós vamos chegar tipo meio-dia, que era uma luz dura, uma luz com sombra assim embaixo do corpo, porque é uma luz masculina, né? Ele tem o corpo legal, então isso aí também era uma luz masculina, uma luz de volumetria. Você vai chegar na hora do rush comigo, a gente vai de carro, vou eu, você, Alessandra. A Alessandra fotografa, porque eu preciso estar atento a isso, porque a gente pode ser preso por isso. Eu lembro que na época, inclusive estava... a polícia militar tinha uma fama de... Enfim, tinha uma fama de violência, tal, de truculência. E eu falei, eu quero que se foda, eu vou mesmo e vou que vou. E aí, eu liguei Aliás, eu falei para ele, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. A gente vai chegar lá, nós vamos do Passeio Central... Hora do rush, na frente do MASP, você vai tirar todo o terno, a gente vai deixar o terno lá, que se dane,
Porque a gente tem no máximo, velho, acho que assim, tipo uns 2 ou 3 minutos para fotografar. Porque se a polícia colar na gente, a gente vai em cana. E você vai ficar pelado mesmo, pelado como um índio. Vai colocar o cocar e vai sair correndo no meio daquele passeio, né? Daquele passeio central que tem ali entre as duas vias, né? A ida e volta. E aí é o seguinte, velho, a Alessandra fotografa, entendeu? Eu fico na direção ali da cena toda, não preciso pegar na câmera. Vamos fazer isso em 28mm, que é lindo, cara, para você fazer moda. É a lente que eu mais gosto, 28mm, é tipo maravilhosa, porque ela cria, né, um ambiente, ao mesmo tempo ela destaca o modelo, enfim, a gente fala disso uma outra... No meu livro, o book de modelo, a sua porta de entrada para fotografia de moda, eu falo disso. Mas depois do final eu falo dos livros. E aí, você sai correndo gritando, entendeu? E ele falou assim, beleza, velho, eu vou fazer. Aí a gente combinou, e eu falei, você sabe que a gente pode ser preso por atentado ao pudor, por uma série de coisas. Não tem problema nenhum. E aí eu liguei para o advogado da Elite, que é o Paulo Visani, que por coincidência mora aqui hoje, é meu vizinho, a gente se encontra aqui de vez em quando, mudou para Portugal há uns 4 anos. E aí eu falei, Paulo, é o seguinte, velho, a gente vai fazer isso. Ele, cara, você é louco, velho. Não pode, entendeu? É tipo, isso, enfim, sabe? Imagina a bomba que bateu lá. Eu falei assim, nós vamos fazer, velho. Assim, independente dele ser modelo da Elite, ele é um ser humano que tem uma ligação com os índios e eu vou fazer. Ele falou assim, então é o seguinte, tem que ter a presença da imprensa, porque se tiver a presença da imprensa, você pelo menos está minimamente protegido. Os caras não vão... Se eles tiverem que te prender, a borrachada você vai tomar no meio do caminho. Ali, enfim, dá para... Enfim. Eu falei, legal. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a imprensa, daí ligou para a Globo. Que ele, né, imagina, o cara é advogado da Elite, conhece Deus e o mundo. E aí eu falei, tá bom, quanto tempo a gente tem? Eu falei, 3 minutos, 2 minutos, porque as pessoas vão ligar e daqui a pouco cola lá o camburão e a gente vai ser preso. Então o que eu fiz? Eu deixei o carro do outro lado, do lado que tinha menos movimento, já tudo armado. O Lucas, nós chegamos lá, a Alessandra pegou a câmera com filme, entendeu? Tá aqui, eu vou mostrar pra você. E aí, vamos lá. Puta drena, cara, eu lembro do meu coração quase saindo pela boca. E aí ele chegou, começou a tirar a roupa, velho, no meio da Paulista. Não sei se você chegou a ver isso na Globo, né? Foi quase censurado, tinha tarja, não sei o quê. Então, foi um manifesto mesmo que eu resolvi fazer. Mas brotou assim, da cabeça, porque eu sou fotógrafo, entendeu? Eu não sou só fotógrafo comercial. Eu quero ser reconhecido na frente do espelho por mim mesmo como fotógrafo que tem uma veia artística, corajosa e que é capaz de dar vida pela fotografia, de apostar, de arriscar. E assim, eu não fiz isso para me promover, fiz isso ao contrário, para me arriscar, né? Isso poderia queimar se eu vou em cana, puta meu, entendeu? Isso queima a minha ficha. E aí, queima o meu filme, no caso, né? Então, o Lucas tirou a roupa, ficou pelado, velho, e começou a sair correndo. E eu me recordo que tudo começou a acontecer em câmera lenta, assim, ó. Tudo em slow motion. Eu lembro que eu olhava para os carros, né? Porque eu falava, meu, vamos fotografar, eu estava dirigindo por voz. E a Alessandra segurando a câmera e clicando, tinha só tipo meio filme para fazer, né? Porque tinha que ficar carregando a nova chapa, né? Fazer o filme correr. E aí fizemos, vambora, deixa sapato, deixa ele entropelado no carro. O cocar caiu, não sei o quê. E a única... quando eu estava indo embora, eu lembro que eu olhei no chão e vi esta pena aqui, olha. Que foi a única coisa que sobrou do cocar, ó. Tá vendo? E eu trouxe para cá e ela faz parte desse livro. E agora eu vou mostrar para você a foto, olha. Olha isso. Tá vendo? Completamente nu na Paulista. E daí isso deu tanto impacto positivo que os artistas, de uma forma geral, começaram a nos procurar.
Então o Caetano depois mandou uma mensagem através do Felipe Taborda e pedindo a foto para iluminar, para ilustrar o livro dele, que na música Um Índio, é um projeto maravilhoso com 80 artistas que cada artista, né, de cada protagonista do livro escolhe. Então, eu fiz um livro, eu tô com junto, né, com Oscar Niemeyer, Gringo Cardia, Klaus Mitteldorf. Eu tô ali, eu consegui entrar com isso, porque depois eu fiz por causa disso, né, nós fomos vistos como artistas. A ideia foi minha, a execução foi da equipe, porque o fato da ideia ser minha não significa nada, é um trabalho de equipe que funcionou muito bem e que me levou depois a fazer o livro do Gil. Você já reparou que faz um tempo, desde do assassinato lá do George Floyd, que eu sempre começo e termino os meus vídeos com um protesto contra o racismo. Eu estou chocado com aquilo que é a situação do negro. Dentro da fotografia, quantos profissionais negros você conhece? São poucos, meu. Me incomoda muito. A gente ainda, quando vê tem um expert da Adobe, que eu não me lembro o nome agora, um cara muito legal, que faz vídeos de Photoshop e tal, enfim, sempre que tem um lançamento, ele é um dos primeiros, eu esqueci o nome dele. E a gente ainda estranha. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa ainda desencaixada nessa realidade mórbida, que é o passado né, da escravatura, do absurdo, cara, eu ainda não entra na minha cabeça como isso pode ter acontecido e como as pessoas ainda não se desculpam, né? Como o branco ainda tem uma postura, né? Você olha o Trump, você olha o Bolsonaro chamando de quilombo, de reprodutor, cara. Isso é um discurso da época mais feroz da escravatura, né? Desse, sei lá, eu nem sei como classificar. Foram milhões de negros arrancados da família, enfiados em jaulas, né? Em navios, chegava metade morto, sabe? Pô, depois fugiram, pô, graças a Deus, né? Tem Zumbi, entendeu? A história dos quilombos, isso é cultura. E hoje em dia, isso ainda permanece. Você vê que os negros ainda não alcançaram o lugar merecido e ainda os brancos não pagaram a dívida moral que tem com eles. Então você vê o George Floyd, né, aquilo que aconteceu, se o cara fosse branco não aconteceria. E você olha no olhar, a fotografia, né, que é como diz o Luiz Garrido, a melhor máquina é o teu olho. O meu olho ia para o olho daquele policial e você vê o prazer sádico, né? As pessoas, os isentões ali do lado, não fazendo nada. Eu não sou. Se eu estivesse lá, pode ter certeza que alguma coisa aconteceria. Ou eu ia ser morto junto. Porque aquilo foi para a história. Então, de que lado da história que você quer ficar? Você quer ficar como fotógrafo? O nosso referencial como brasileiro é o Sebastião Salgado, o Araquém de Alcântara, cara, que se mete no meio do mato, sabe? Fica ali frente a frente com onça pintada, sabe? Para registrar a beleza da natureza, corre risco. O Sebastião Salgado, se meteu ali no meio de Serra Pelada, né, que foi um dos primeiros trabalhos mais relevantes dele, junto com aquela situação que é tipo, é uma escravidão mesmo ali a céu aberto, e no século XX, onde as pessoas que ganhavam dinheiro, na verdade, não estavam ali, né? As pessoas que trabalhavam como formigas são os que menos ganham. Então ele foi lá e trouxe essa realidade com aquela luz mágica, com toda a experiência dinossáurica, né, dele. E aí você olha na moda,
Peter Lindbergh, o cara faleceu há pouco tempo, 72 anos, fazendo Vogue Itália. Fez há 2 anos atrás catálogo da Pirelli, coisa que, entendeu? As pessoas nem sabem do que se trata. Então eu abraço a causa e me coloco exatamente como eu penso. Então quem olha para mim e fala, pô, o Fernando, ele é contra os racistas. Então aqueles que têm a supremacia branca nem me seguem. Ou são os haters que colocam aí o unlike. Mas é o que eu falo, eu olho isso, eu acho que eu devia até ter muito mais unlike, porque o que eu falo aqui, na verdade, incomoda muito mais. Então, eu olho para os likes, para as pessoas que estão gostando do conteúdo. Os outros eu nem escuto, entendeu? Então, o que eu trago para cá é sempre uma causa. Esse canal, ele veio para causar, mas para causar mesmo. Trazer para você uma noção mais detalhada e mais realista daquilo que é ser fotógrafo. Ser fotógrafo não é comprar um curso de uma pessoa que você não conhece, que não conhece o teu mercado, que não conhece a tua região e que promete, mundos e fundos. É impossível. Para você se dar bem na tua região, você tem que conhecer a região. Não tem como, não tem outro jeito. Esse esse contato mais humanizado de você saber, é quase como se fosse uma terapia, né? Esse próprio casal disse uma vez, eles são evangélicos, e ele disse assim, pô, cara, você é o nosso pastor. Porque em alguns momentos eu falava como amigo mesmo. Sabe, como uma pessoa mais experiente, que já tinha casado há mais tempo, então dava um toque, porque aquilo tinha que melhorar a própria harmonia entre eles, porque eles são 2 artistas, 2 pessoas lindas, tem um trabalho lindo. Então, mas às vezes a inexperiência e a juventude, quando você encontra uma pessoa que também é fotógrafo e também tem mais experiência na vida, a mentoria acaba também agregando isso. Entendeu? Então aqui não é treta, não estou falando mal deles, eu só estou tentando, inclusive, evitar que eles sejam processados pelo CONAR. Eu mostrei aqui que tem muitos processos, porque você, na internet, fala o que quer, mas você pode também pagar caro por isso. Beleza? Que eu acho um grande absurdo, velho. A gente está vivendo um momento muito estranho, né, da humanidade. Eu tinha a ilusão de que essa experiência global, né, essa experiência mundial, que as pessoas, depois de olharem o pôr do sol lindo em São Paulo sem poluição, né, animais que em algumas cidades espalhadas pelo mundo começaram a frequentar as cidades, tal, que eu pensei que os homens fossem, não gosto de falar os homens, né, mas que a humanidade fosse aprender, sabe? Fosse aproveitar isso como uma revelação divina. Mas é muito pelo contrário. Eu tenho, nas minhas mentorias, a primeira coisa que eu faço é ver se essa pessoa que está me procurando só quer ganhar dinheiro. Ou se ela quer usar a fotografia como uma ferramenta de consolidação de uma ideia social que vai fazer com que ela, dentro do nicho que escolheu, tenha algum destaque. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás eu tive acho que já toquei nesse assunto, e foi uma experiência muito legal, porque dentro da mentoria eu tento sempre encaixar aquilo que eu sou, porque isso que eu estou mostrando para você, dessa ousadia, né, de invadir a cidade e protestar, correndo risco, inclusive pela fotografia, mas correndo risco mais pelo objetivo, pela conquista, né, do espaço cidadão que me pertence e que eventualmente pode ser até punido com cadeia ou com processo, alguma coisa do tipo. Mas o amor pela fotografia e a tua vontade de participar, né, historicamente com a tua fotografia, acaba sendo mais importante para mim. E isso me ajudou muito.
Se eu viesse aqui e só falasse de técnica, 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 eu ia ser igual a todo mundo. Isso cria um diferencial. Depois que acabar esse vídeo, você vai falar, pô, Bagnol é mesmo diferente. E é por isso que eu estou tocando nesse assunto. O fato, né, das pessoas prometerem e coisas que não se cumprem, isso é só mais um detalhe de uma coisa que eu tenho visto que tem aumentado muito. Então, até no sentido de que essas pessoas não sejam processadas, enfim, né? Eu até venho aqui, fica parecendo que eu estou atacando, mas ao contrário, eu estou ajudando a que elas mudem o discurso, continuem vendendo os seus cursos, os seus produtos, mas que não enganem, né? Ou não se enganem na forma de comunicar isso, porque isso pode pesar bastante, inclusive, no bolso delas próprias. Então existem dois lados da moeda. Então eu não sou isentão, eu luto pelas mulheres. Eu acho que quando uma mulher se posiciona, graças a Deus, uma corajosa, é nela que eu me espelho. Como esse babaca que se dizia fotógrafo, entende? Na verdade era um fodógrafo, muito perigoso, entendeu? Que assediava as mulheres, que se a tua filha fosse lá, ele ia querer comer a tua filha através da fotografia. E quando eu vejo que uma mulher teve a coragem, enquanto centenas, né, já tinham passado pela situação, tinham ficado caladas, eu falo assim, sabe por quê? Porque ainda existe uma situação que é o descrédito na palavra feminina. Há 80 anos atrás, ou seja, com a idade do teu avô, a mulher não era considerada um ser inteligente para votar, velho. Então, o que acontece é que mulheres como essa, que fazem a primeira denúncia, trazem uma legião de testemunhas e esse cara desaparece, ele tem que ir para cadeia, porque isso não é assim, não dá para perdoar, é imperdoável isso. Infelizmente, esse mercado está muito masculino e é por isso que eu bato firme, né, na experiência que eu tenho com as mulheres. Puta, eu fico pensando, tudo bem, eu já tive alunos, né, alunos não, porque eu não sou professor, já tive mentorandos, homens, ok, mas os grandes sucessos que eu tenho são mulheres, é incontestável. Fernanda Samota, Catiusca Salles, Carla Bessa. Tenho recebido muitas reclamações de escolas de renome que dizem que a fotometria manual é uma coisa que assim, que a tentativa e erro é melhor do que a fotometria profissional. Eu já mostrei que não é. Essas pessoas que ensinam fotografia, é uma escola de fotografia, tudo bem. Então, assim, mas quando você fala é uma escola de fotografia profissional, você não pode falar isso. Você tem que ter lá no comando uma direção que entenda profundamente de fotografia, não só de negócio. Percebe? Mas tem professores, entre muitas aspas, que quando questionados sobre o fotômetro, e eu tenho isso, eu só não vou mostrar isso aqui agora, porque eu não acho que é a hora, mas eu tenho documentado relatos de pessoas que deixaram o nome e telefone e que, se eventualmente forem retalhadas pela opinião que trazem como consumidores, eu falei, entre em contato comigo que eu te apresento um advogado. Beleza? Porque não pode ser assim, não pode. Quem comete um erro como esse, um erro de escolha, paga o preço. Então você vê, tem escolas de fotografia, beleza? Então uma escola de fotografia não tem nenhuma obrigação de fazer de você um profissional. Você está lá para aprender fotografia, beleza pura, entendeu? Você escolhe, depois eu vou falar para você como é que você deve escolher, né? Enfim. E aí, mas tem aquelas que falam, que prometem coisas, aquelas que prometem que você vai faturar X, 5, 10, 15, 20 mil. É impossível você garantir isso dentro do mercado que eu trabalho, que é o mercado real. Eu trabalhei até 14 anos atrás no mercado de São Paulo, velho, que é muito difícil você conquistar. Eu estou falando, se hoje em dia, se um dos meus mentorandos fala, eu preciso de um estágio
ele não vai ser um atrapalhante, ele vai chegar lá e vai ajudar como assistente. Não vai chegar lá e ficar olhando com cara de caneca. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero contar para você uma história que é muito legal. Eu tenho muito respeito pelos mestres. Quando eu vejo essa nova geração, velho, que desrespeita, sabe, que coloca apelido, que coloca dinossauro no modo pejorativo, eu não tenho como, eu que sou um dinossauro, não tenho como não olhar para essas pessoas de cima para baixo e como lagartixas, gente que não entendem nada de fotometria, né, que começam às vezes com muita personalidade, tal, vendendo simplicidade, coisas, mas depois viram vendedores, só falta pôr a gravata. Entendeu? E são vendedores de equipamento, enfim, acabam se aliando a marcas porque não conseguem, nunca vão conseguir algum espaço dentro do mercado, porque o mercado pede humildade, competência, cultura, que é coisa que essas pessoas nunca aprenderam. Porque quando você entende do mercado, você tem cultura, e cultura e a humildade não significa se chegar lá de cabeça baixa, muito pelo contrário. Humildade é que as pessoas olhem para você sabendo que você sabe muito, mas quem manda ali é o cliente. Humildade é você olhar o mercado de moda, a indústria, que pede edição 0 e falar, puta, legal. Então, pessoal, enfim, passar para você uma informação correta ao invés de ficar fazendo coisas estrombólicas. Excesso de maquiagem, excesso de cor, excesso de Photoshop. Isso é falta de humildade, isso é arrogância da mentira. Legal? Então é o seguinte, eu quero dividir aqui, para ficar bem clarinho, aquilo a quem eu me dirijo. Eu me dirijo a pessoas como eu devia ter uns 11 anos, 10 anos, quando eu me despertei para a fotografia. E eu me lembro que tinha um senhor que sempre estava com uma câmera 6x6 e a Chica, aquela com lente dupla, sabe, de caixotão assim. E que, para mim era uma referência, porque eu tenho muitas fotos feitas por ele, da minha família, e de alguma maneira é o historiador fotográfico da minha própria vida, da minha própria infância e tal. E aí eu lembro que eu olhava ele trabalhando, e eu falava, isso aqui deve ser legal. E eu lembro que as pessoas falavam, porque o professor, tal. Eu me recordo que ele era responsável tinha um cargo grande, assim, executivo, numa multinacional. Eu me lembro que ele fez um movimento no bairro inteiro ali, para que as pessoas fossem à paróquia, né? Eu fui batizado na igreja São Francisco de Assis, ali na Borges Lagoa, na Vila Clementino, que está entre o Ibirapuera e a Vila Mariana. Então, eu adoro São Francisco de Assis, eu tenho São Francisco de Assis na minha cabeça, história, que é real. Tanto quando eu fui trabalhar na Itália, fui fazer um casamento também, né? Viajei durante uma semana por lá, eu fui a Assisi, que é onde Francisco de Assis, né, viveu, onde ele abandonou toda a fortuna, onde ele foi viver com os leprosos, enfim. E eu tenho essa ligação. E eu me recordo que esse professor, ele juntou, né, os dentistas lá que a gente conhecia do bairro e tal, e convenceu a montar um consultório dentário na paróquia, na casa paroquial, e eu lembro que acho que era sábado ou segunda-feira, um dia da semana, ele se dedicava, a equipe, né, que se juntou, se dedicava a atender as pessoas que tinham, problemas de dente, tudo gratuito. E ele trazia dessa empresa, que era a Squibb, ele trazia remédios, né? Ou pedia até para os médicos que ele conhecia, ele pedia os remédios que eventualmente estavam chegando próximo da validade, né? Que iam perder a validade, e levavam isso antes da validade acabar, ele distribuía e falava, pode tomar, tal. Era um cara muito gente boa. E eu me recordo vagamente, e essa semana eu até liguei para minha irmã para perguntar, eu falei assim, olha, lembra
Eu queria que você me contasse a história lá do professor José, enfim. E como é que é? Eu lembro que tinha uma coisa do professor que era analfabeto e tal, e ela falou assim, meu, eles vieram da Itália, e talvez ele pudesse até ter nascido na Itália, mas por causa da crise europeia, aquelas coisas, eles foram ao Brasil. Foram para o interior do Brasil, né, para o interior de São Paulo, em Lins, e aí foram trabalhar na roça, velho, com enxada, cabo de enxada. E aí, enxada na mão, a família toda. E o professor José nasceu em Lins, e aí com 20 anos foi para São Paulo. E ele chegou em São Paulo analfabeto. Não sabia ler nem escrever. O professor José era analfabeto com 20 anos. Conseguiu fazer o magistério. E o primeiro trabalho que ele teve quando chegou lá em São Paulo foi limpador de bosta. Na Santa Casa de Misericórdia, de São Paulo. Era um faxineiro que só limpava banheiro. Então você sabe que é um hospital, né, que tem um fluxo de gente assim gigantesco. Então eu falo, porra, cara, que orgulho que eu sinto dessa pessoa que é meu pai. Entendeu o que eu estou dizendo? O professor José é meu pai. Então, quando essas pessoas desrespeitam isso, eles estão desrespeitando a minha própria história. E é por isso, quando a minha irmã me contou, porque a minha irmã é mais velha do que eu um pouco, e eu lembrei disso, eu me senti tão orgulhoso, e fez com todo sentido esse lado social que eu trago. Esses projetos que eu mostro aqui no canal, tem vários, com os menos favorecidos, com os idosos em situação de ócio intelectual, com os portadores de deficiência, né, física, e outros com algum tipo de limitação mental, os especiais. É por isso que quando eu entro em algum lugar, na academia, por exemplo, quando eu vou, eu tenho uma compulsão, uma coisa assim muito louca, de quando eu vejo aquele cara que está ali limpando o suor nojento daqueles caras que estão ali, eu sempre falo, pô, e aí, meu, tudo bem? Eu tenho isso, eu gosto do pobre, eu gosto do fotógrafo pobre. Eu já ouvi aberrações de pessoas que falam que odeiam fotógrafo pobre. E eu falo, puta, legal, entendeu? Beleza, cada um pode, mas isso desclassifica a opinião dessa pessoa que falou isso, porque o fotógrafo pobre que chega a professor e que, assim como eu, né, que fui um fotógrafo pobre, essa pessoa está me desrespeitando. Então não é uma coisa de treta, é uma coisa de inteligência, é uma coisa de QI, é uma coisa de respeito. Então eu vou começar a comprar, eu tô sozinho nessa briga, beleza? Eu tô sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é você que está aí desse outro lado, você que é filho de uma família simples, velho, que chega pro teu pai, pra tua mãe e fala assim, meu, eu quero ser fotógrafo. E o teu pai vai lá, faz um crediário e compra uma câmera cropada. E aí, quando você vai mostrar para essas pessoas, elas vão falar para você que aquela câmera não serve para porra nenhuma, que você tem que comprar uma R5, porque senão você não vai ser profissional. Então eu quero distância dessa gente. Eu quero falar muito mais próximo ao teu coração, para que você pegue a tua câmera cropada, passe aqui pelo canal, veja, escreva cropada aqui no mecanismo de busca, e você vai ver muitos vídeos onde eu falo, cara, eu fiz com uma cropada, eu fui assaltado, eu já tive um revólver na nuca. Então eu já morri várias vezes, entendeu? Eu me recordo que em São Paulo, entendeu? Que foi a segunda vez que eu fui assaltado na minha cidade, que eu falei, não quero mais, quero voltar para as minhas origens, entendeu? Quero voltar para a Europa, porque por parte de mãe, a minha mãe tem o sangue português, então eu falei, quero voltar. E falando da minha mãe, é o seguinte, a minha mãe estudou até o 4º ano do ginásio. Você falava com a minha mãe, e os médicos, ela foi responsável, foi técnica responsável pelo departamento de encefalografia, eletroencefalografia, melhor dizendo, da Escola Paulista de Medicina,
do Hospital São Paulo, a dona Orminda era respeitada por todos os médicos, sejam os catedráticos, sejam os residentes, porque era com ela que eles aprendiam. Percebe? Então, quando uma pessoa vem e fala que odeia fotógrafo pobre, ele odeia a mim. Ele odeia a você, que é de uma família simples. Então, legal, ele que fique com os riquinhos, com a elite. Beleza? Não vai ter treta. Um amigo meu falou até esses dias, falou assim, meu, sabe o que vai acontecer com você? Um dia você vai estar saindo de casa, vem o cara aí, descarrega a pistola em você. Eu falei, legal, beleza, pura, é que nem o John Lennon, né? É que nem o Gandhi, se for morrer pela verdade, eu morro feliz. É como eu digo assim, é melhor você morrer como o Ayrton Senna, com milhões de pessoas te assistindo e você fazendo o que gosta, representando o Brasil, do que você morrer num hospital ou morrer frustrado sabendo que você está mentindo para as pessoas, legal? Eu fiz a minha opção, é o que eu falei, eu tenho um primo que é um dos diretores da Polícia Civil. E que ele é para mim um grande exemplo de coragem, porque eu fiz uma faculdade em Mogi das Cruzes, depois eu abandonei, porque eu não tinha mais dinheiro para sustentar, então minha irmã que bancava, eu falei, não quero isso, quero voltar a trabalhar. Então no terceiro ano e meio eu fazia engenharia metalúrgica, que eu adoro química, por isso que eu gosto de fotografia também, que tem a química, e voltei para São Paulo. E aí eu me recordo que eu morei, né, nós moramos numa república lá em Mogi, e ele fazia direito, e hoje é um dos caras que estão no topo da Polícia Civil. E eu me recordo de ele chegar, velho, nervoso, porque ele invadia mesmo junto com os caras, é um polícia muito honesto, né? E ele ia defender mesmo quem estava sendo, quem desrespeitava a lei. Entendeu? Ele não tinha medo de morrer, não tinha, e não tem ainda, eu também não tenho. O que eu estou querendo dizer para você é que eu estou disposto a mudar essa inverdade, essa fábrica de desinformação de um grupo de pessoas que promete para você, mas não assina um contrato. Eu não quero que essas pessoas deixem de existir, muito pelo contrário. Se elas conseguem garantir para você um faturamento fixo, coisa que eu nunca consegui na minha vida. Puta, que legal, cara, que legal que tem gente assim, só que eles têm que assinar um contrato. Não adianta só ficar ensinando para você assinar um contrato com o teu cliente. Ah, porque o cliente... É o contrário. A justiça é uma via de mão dupla. Você tem direito a isso. As pessoas, eu devo ter... Olha, das grandes escolas, eu devo ter uns 20, 30 depoimentos aqui guardados. Com nomes e tudo, e guardei aqui. No canal, nossa, se você percorrer, você vai ver também que tem pessoas que estão de mão amarrada. Tem pessoas que estão com medo. Então você tem agora a mim, uma pessoa do lado, que está disposta a te ajudar a encontrar quais são os bons caminhos para que você não faça com que o teu sonho vire um pesadelo. Então, com esse vídeo, eu firmo aqui com você, que é filho de família simples, que é um fotógrafo ou uma fotógrafa pobre, e que sonha em chegar, em ter grandes clientes, em morar na Europa e ter realmente uma vida legal, viver bem como eu vivo, então eu estou aqui do teu lado. É possível, não compre nada. Veja o que você consegue fazer com a Lente do Kit aqui no canal. Veja que eu consigo fazer com o fotômetro manual, que algumas escolas muito grandes estão ensinando, né, errado. São professores que têm que sair das escolas. Porque essa infiltração da desinformação nas boas escolas acaba com o nome das escolas. Vocês que estão aí na direção das grandes escolas, tomem cuidado com aquilo que os teus professores estão passando em termos de desinformação. Isso é muito perigoso. Então já viu que eu não estou para brincadeira, né? Acabou a brincadeira. A partir do momento que nessa semana eu vi, né, que há um desrespeito à tradição, à matemática que existe, que é necessária e que essas pessoas desconhecem porque acham que o fotômetro é uma coisa de dinossauro,
Então eu venho aqui, mostro e vou mostrar também, assim que passar essa parte, né? Eu vou começar a gravar para você um outro vídeo onde eu vou mostrar fotometria, e daí você mostra esse vídeo para esse professor que está falando que fotômetro não é importante. Daí você fala para ele, legal, então me ensina a fazer aí diferente, pode ser? Dá para você me ensinar a fazer na tentativa e erro? Beleza? E aí você vê quem é quem. É muito importante, cuidado, porque às vezes essa dívida que a tua família contrai, né, para pagar 5 mil, às vezes muito mais, 5 mil, 6 mil, 7 mil, para uma pessoa que promete que vai te levar a um determinado lugar, isso funciona como uma passagem de avião. Você pode ir, entendeu? É exatamente isso, né? Você vai lá, compra o bilhete. Se o voo for cancelado, a empresa te ressarce. Existe uma relação que tem que se profissionalizar e a única coisa que eu quero é regulamentar esse mercado. Esse mercado está começando a ficar descontrolado e como eu sou mentor de carreira, eu também venho aqui defender a dignidade do ensino da fotografia. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você. Não. Deixa eu falar aqui antes. Quais são as coisas que você tem que ver? Você olha primeiro o portfólio. Mas olha o portfólio e vê quais são os clientes que essa pessoa tem. Aí você vai no histórico e vê, né? Porque tem gente que fala assim, eu tenho uma grande experiência em moda, eu já fiz moda, não sei o quê. Mas você vai olhar, eu, por exemplo, conheço gente que, aliás, não conhecia gente que hoje fala que fez moda em São Paulo, e eu fiz moda em São Paulo durante, 15 anos. Fazendo revistas, conhecendo todas as grandes editoras, as produtoras. E aí eu vejo, né, algumas pessoas que estão e falam assim, porque eu já fiz moda. E não fez. Não fez. Então realmente esse canal incomoda, porque imagina, né, é como alguém... não tem jeito, cara. Contra a verdade não tem argumento e eu estou disposto mesmo a arriscar a minha vida, como eu já fiz em algumas situações, pela fotografia. Para mim, quando eu penso nos fotógrafos de guerra, isso sim é fotógrafo. Eu me pareço muito com fotógrafo de guerra, só que a minha guerra é contra essas pessoas. Percebe? É ao teu lado para que o teu sonho seja viável, para que você não se entupa de dívida e que comece a escutar coisas que não são verdades e principalmente que não são provadas, comprovadas. O portfólio é aquilo que você tem como maior referencial. Porque se uma pessoa... Já aconteceu, tem uma fotógrafa de Varginha que eu tenho aqui guardado, filmado, né, minha conversa com ela, e eu estou vendo o que eu vou fazer, que falou assim, faça o seu book conosco, e pegou 3 fotos do meu site, com modelos daqui, com modelos daí. Ou seja, isso acontece, isso aqui é uma putaria. E eu vou chegar, eu vou ajudar, dar a minha contribuição no sentido de, quando eu morrer, porque quando você falar, quando eu morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo. Você que está me assistindo, você vai morrer, o teu filho vai morrer. Então, o que você vai deixar aqui? Né? Se amanhã ou depois as pessoas virem visitar aqui o canal e assistirem essa aula, mesmo que eu não esteja aqui, eu vou estar batendo palma lá em cima. Eu falo assim, salvei mais um do pesadelo. Legal? Então o portfólio, porque se essa pessoa usar um portfólio falso, é fácil você chegar lá, pesquisa no Google, e se ela tiver um portfólio consistente e que esteja trabalhando ainda com fotografia, essa é a pessoa certa para te levar a realização desse sonho que você quer. Porque só alguém que fez o caminho, só alguém que conhece o mercado atual é que consegue efetivamente levar você pela mão até o lugar certo. Lógico que depende muito de você, mas um bom mentor é aquele que mesmo na dificuldade consegue transformar a tua deficiência, né, a tua dificuldade numa aula de cultura de vida para que você mude de atitude. Beleza? Eu queria pedir aqui, encerrar, como eu falei aí de vida, eu queria mandar 2 abraços, velho. Puta, cara, um muito apertado para eu queria mandar um abraço pro César Vidal, velho. Força, irmão.
Eu venci isso aí, entendeu? Deixa a mente forte. Você pode vencer isso. Você é um cara que é um artista, além de fotógrafo, de músico. Você é uma pessoa que mora aqui no coração. Força. Eu vou pedir para todo mundo aqui assim, ó, mandar uma... Eu nem vou apagar isso do vídeo, velho. Força, velho, força. E outra, eu queria mandar um abraço gigante pra Marina, cara, pra Joana Marina, lá de Ipueiras. Puta, que delícia que foi falar com você, Marina, entendeu? Que fotógrafa, cara, que juventude linda, que me dá a esperança de que isso que está acontecendo com o domínio masculino, que está deixando esse mercado com esse cheiro, entendeu, de cueca, que a presença de vocês agora traga o perfume de mulher, a emoção que é tão necessária como acontecia quando eu era fotógrafo analógico. Beleza? Beijo aí. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é mesmo biqueira de aço, na falta de ética, na tua... ter coisas que podem realmente te afetar. Se você tiver algum interesse em conhecer o meu serviço de mentoria, que é o One-to-One, é 1 por 1, pouquíssimas vagas, é um curso que dura 3 meses, percebe? Porque é a única forma honesta que eu encontrei de configurar um panorama que comece desde a parte mental, sabe, de você conseguir fazer a gestão do teu tempo, desde a parte técnica, a parte de pesquisa de mercado da tua região, para que efetivamente você seja o mais requisitado por competência. Mas existe uma coisa que é fundamental. Quando você faz uma mentoria one-to-one, a outra pessoa tem que cumprir 100% dos 50% que é dela. E eu também tenho que fazer isso. Fazendo desta maneira, não tem como errar, porque eu tenho experiência, tenho contatos. Se você precisar de um estágio num grande estúdio em São Paulo, eu consigo, mas desde que você não seja um atrapalhante. Que você chegue lá dizendo que fotometria é uma coisa que não existe e que a chutometria é melhor, tentativa e erro é melhor, porque você vai ser... aliás, nem vai acontecer, porque eu não vou abraçar um sonho, né? Não vou me agarrar em navio que está afundando. Eu, antes de falar sim para o teu sonho, eu tenho que ter certeza de que isso não vai virar um pesadelo, beleza? Sobre a consultoria pontual, mesma coisa, você tem um trabalho e você quer uma ajuda técnica para conquistar um cliente, ter um portfólio, também. E os meus e-books, que são guias, né? Não são livros, eu não sou escritor, são guias em formato digital para que você, no momento em que você esteja fotografando qualquer pessoa, uma noiva, um noivo, ou uma capa de revista, ou um lookbook para uma loja, você saiba iluminar e entenda como é que o mercado funciona, beleza? Na outra aula eu vou falar de moda, vou falar de iluminação, e espero que você tenha gostado e vamos que vamos. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tamo junto, tô com você no teu sonho e vamos que vamos, beleza? É nóis, tchau.